Olá, pessoal. Meu nome é Fabiola e eu sou professora de Literatura e Redação aqui do Colégio Metropolitano. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do assunto teatro. Hoje nós vamos falar sobre o texto teatral e as características do texto teatral. Primeira coisa, no texto teatral não existe narrador, né? Poxa, professora, se não existe narrador, como é que eu vou ficar sabendo então o que acontece na história? Através das falas dos personagens, né? Então, primeira coisa, não existe narrador no texto teatral. Você, leitor, fica sabendo do que está acontecendo através da fala dos personagens. Então, o texto teatral é marcado pelo discurso direto, né? Outra coisa, no texto teatral nós temos aí elementos que constroem a minha narrativa, né? Que constrói o meu texto. Como que, por exemplo, as rubricas, não rúbricas, rubricas. Rubricas de movimento e rubricas de interpretação. São dicas, são orientações que ficam ao lado ou antes da fala dos personagens. Elas vão indicar o modo como a fala deve ser dita e se deve haver algum movimento enquanto o ator ou personagem diz aquela fala, né? Então, por exemplo, se eu digo, Joana, bom dia, tudo bem? Entre parênteses, em itálico, geralmente quando escrevemos, colocamos as rubricas em itálico, nós teríamos lá entre parênteses entusiasmada, né? Então, é uma orientação para o personagem dizer aquela fala dela daquele modo, né? Entusiasmada. Ou se eu tenho uma rubrica de movimento, eu vou dizer, Joana, bom dia, e entre parênteses, né, a minha rubrica vem sempre entre parênteses, eu coloco, disse se inclinando ou se inclinou, né? Então eu vou saber, o personagem, o ator que disse aquela fala, vai saber que ele deve fazer aquele movimento enquanto está falando, né? Então nós temos os dois tipos aí de rubricas. Então, dica número 1. Texto teatral não possui narrador. Fique sabendo das situações através da fala dos personagens. Possui rubricas de interpretação e de movimento, que vão indicar o modo e a ação, como vai ser dita, como vai ser dita a fala do personagem, né? E o que ele vai fazer ao dizer essa fala do personagem. Outra coisa, no texto teatral, a divisão é feita por atos e cenas, né? Então, dividido por atos, e se esses atos forem grandes demais, nós dividimos por cenas, ao contrário do texto narrativo, que é dividido em capítulos, né? Ao contrário do texto narrativo, que possui um narrador. Além disso, nós temos no texto teatral o uso expressivo da pontuação, né? Então, isso substitui no texto narrativo os verbos de sende. Se no texto narrativo eu digo, Fabiola disse, olá, né? No texto teatral eu vou ter aí a pontuação, né? Eu vou ter no lugar o ponto de interrogação. É ele que vai me dizer que aquilo ali é uma pergunta e não uma exclamação ou uma afirmativa. Também temos aí no texto teatral o uso do texto secundário. Cuidado para você não confundir texto secundário com fala do narrador. Lá no texto narrativo, o narrador diz para nós algumas informações, né? Conta para nós algumas informações da história. No texto teatral, nós vamos ter ali alguns textinhos no meio das falas que vão indicar para nós, que vão nos ajudar a contextualizar a cena. O que significa isso, professora? Eu vou mostrar ali, o autor ou o dramaturgo, ele vai deixar informações para você dentro desse texto, que vai te ajudar a mentalizar o que acontece em determinadas falas, né? Vai te ajudar a contextualizar uma situação, um diálogo, onde está se passando, então vai te ajudar a contextualizar o cenário. Então, isso é o texto secundário. Se eu tenho texto secundário, então deve ter um primário, né? Esse texto primário é a própria fala dos personagens. Então, a fala dos personagens é o texto primário e essas informações que vêm no texto são chamadas de texto secundário. Não é o narrador dizendo ali para você o que está acontecendo. São apenas informações que lhe são dadas para que você consiga contextualizar a situação, ok? E olha só, pessoal, não confundam texto teatral com texto narrativo.
são dois tipos de textos diferentes, né? Enquanto no texto narrativo eu tenho o narrador, eu tenho a presença do discurso direto e do indireto, lá no texto teatral é diferente, como eu já elenquei as características para vocês. Se tem tantas diferenças, me fala aí uma semelhança então, professora, dos dois, porque eu confundo bastante. Então vai lá uma semelhança entre o texto teatral e o texto narrativo. Os dois possuem enredo, né? Possuem personagens, possuem um enredo, possuem um tempo e possuem um espaço. Tanto no texto teatral, que eu conto história, né, através da fala dos meus personagens, das rubricas, dos textos secundários e primários, eu tenho a contação de uma história. No texto narrativo eu também conto uma história, né? Eu tenho lá o meu personagem, o meu tempo e o meu espaço. Só não podemos confundir porque são estruturas diferentes. Eu não escrevo o texto teatral da mesma forma que eu escrevo o texto narrativo, né? Então tem que saber diferenciar, ok? Pessoal, essa foi a segunda parte do assunto teatro. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá e assista, viu? Bons estudos! Te espero na próxima aula.